Só que agora vamos falar de inteligência artificial? Eu quero chamar aqui nossa próxima palestrante com vocês, Flávia Valentim, com a palestra O uso da IA no marketing. Olá, uma ótima noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar me apresentando para vocês, né? Eu sou professora, por isso o nome que está escrito aqui. Eu sou professora já há 9 anos, sou empresária também, né? Eu tenho uma agência de comunicação, marketing digital e tecnologia. Hoje essa agência ela chama Vínculo Martech, Mar de marketing e Tech de tecnologia. E não tenho filhos, tenho pets, eu sou colunista em um jornal online, tenho muitas amizades, graças a Deus. Sou esposa, sou casada, sou publicitária, faço algumas palestras por aí, né? A próxima empreitada no Rio de Janeiro, agora em maio. E, graças a Deus, sou filha, como todos nós, né? Bom, além da minha formação, gosto de compartilhar um pouquinho, né, a formação, porque eu acho que isso é importante, né, para quem me ouve. Eu tenho formação em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, por isso sou publicitária. Tenho pós-graduação em marketing, tenho pós-graduação em neurociências e mestrado em desenvolvimento regional. Bom, vamos lá então começar aquilo que interessa, né? O cenário atual da inteligência artificial no marketing. Primeiro ponto de partida que eu gostaria de comentar é que quando se fala de inteligência artificial, hoje ela já não é mais uma tendência, ela é presente, e hoje já ninguém mais pode dizer que eu sei falar tudo de inteligência artificial, porque é humanamente impossível a gente acompanhar a tecnologia e o desenvolvimento tão rápido que ela tem, né? Mas, enfim, a inteligência artificial, ela é presente, ela molda tudo, basicamente, aquilo que a gente faz, como a gente compra, o que a gente escolhe, como que a gente se relaciona com marcas, né? E aí eu trouxe aqui o exemplo da Netflix, porque todo mundo que é assinante de Netflix, de Spotify, aí, é, da YouTube Music, do Deezer e assim por diante, sabe que essas grandes plataformas já têm inteligência artificial, utilizam da inteligência artificial para nos entender como consumidor, né? Então é muito bacana ali quando a gente está na Netflix e a gente até gosta, né? Esses dias eu estava conversando com um cliente, ele falou assim: a minha filha brigou comigo porque eu entrei na Netflix e entrei no perfil dela. E aí, na verdade, o pai estava querendo dar uma sondada ali na filha, mas ele disse que entrou errado e depois ele buscou o filme que ele queria ver, né, para disfarçar tal. E ela falou: ó, pai, você está estragando o meu algoritmo aqui, a minha inteligência artificial, né? Então, tudo é pautado nisso agora, a tecnologia. O Netflix faz muito bem esse processo de nos entender, entender o nosso perfil, trazer sugestões e depois até faz uma pesquisa, né, perguntando lá: você gostou desse conteúdo? É para você, sim ou não, né? Quer assistir mais deste conteúdo? Maravilhosamente o Spotify, o Deezer, o YouTube Music também fazem o mesmo processo, entendendo as nossas preferências de consumo. Eu gosto de falar para os meus alunos, né, que a gente não tem mais privacidade em nada, e eu gosto de dizer assim: quer descobrir aquilo que o teu
que o teu esposo, que a tua esposa está vendo no Instagram, é só apertar a lupinha lá do pesquisar que ele já entrega tudo para você, né? Ou falo para os meus alunos, ó, a mágica está aqui, né? Para dizer para alguém aquilo que você mais consome de conteúdo é só ir na lupa do Instagram de pesquisar que já vem todo o teu histórico ali, é tudo que você mais consome. E as redes sociais, ela faz isso, né? Porque ela precisa entender o teu perfil. Aliás, tem um filme do Mark Zuckerberg, do Facebook, que retrata certinho como que eles fazem isso, esse processo. Eu esqueci o nome agora do filme, fugiu da cabeça. Mas já é mais antigo, muita gente pode já ter visto, né? E eles fazem, a rede social faz isso porque, na verdade, ela quer vender anúncio, né? Então, os anunciantes, eles vão lá parametrizar dentro do Meta Ads os filtros de quem eles querem atingir, do público que eles querem atingir, e o Facebook e o Instagram precisam fazer essa entrega. Para fazer a entrega, eu preciso conhecer mais, cada vez mais, o meu usuário. E nós, como consumidores, entramos e ao instalar a rede social, nós demos um aceite ali, né? Concordamos com o termo de uso da ferramenta, aceitamos sermos monitorados, então nós estamos de acordo com isso. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso, porque isso faz parte da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu trouxe o Amazon porque o Amazon ele é fantástico, né? Ele tem a capacidade de ajustar preços e recomendar produtos em tempo real, mas o máximo de tudo é ajustar os preços em tempo real. Hoje o Google Ads ele também já está além do Google normal, rede de pesquisa que nos entende, inclusive nos assiste, nos monitora através da câmera dos nossos notebooks. Ele também hoje já tem algoritmos implícitos nos seus painéis de controle de anúncio. Então, ele mesmo já te traz sugestão de anúncio, de como fazer isso, como fazer aquilo, ele te traz melhorias, mas aí que tá, né? Até a brincadeira da chamada, né, da palestra, que onde eu trago, né, aqui uma brincadeira, né, quando o cérebro encontra o algoritmo, né? Então esse é o ponto principal. Quando o cérebro encontra o algoritmo, porque nós temos que entender que a máquina não chegou para tirar o nosso lugar, e sim para acelerar os nossos processos, melhorar a nossa entrega. Então, aí que vem a conexão com o neuromarketing, né? Até por isso eu fiz a minha pós em neurociências, ela foi depois do meu mestrado. Fiz a pós recentemente, foi no ano passado. Justamente para passar a entender a comunicação não violenta, o poder da hipnose, né? A inteligência emocional, passar a entender mais o cérebro humano, justamente por conta de fazer essa ligação entre entendimento do cérebro humano, com as estratégias tradicionais de marketing, com aquilo que o neuromarketing pode aplicar. E neuromarketing nada mais é do que o uso da neurociências aplicada no marketing com tecnologia, com inteligência artificial, né? Então, hoje a gente sabe que 95% das decisões de compra, elas são inconscientes, elas são pautadas na emoção, são pautadas através de gatilhos emocionais, né? Por isso, dentro do digital, a gente sabe, né, que existem muitas técnicas de conversão, que são as chamadas call to action, né, as chamadas para ação dentro de landing pages, dentro de site, dentro de anúncios, nos botões de vídeo que são impulsionados via Meta Ads, via Google Ads. Só que, dentro do neuromarketing, né, o marketing se apropriou de técnicas como eye tracking, técnicas que fazem leitura de expressões faciais, câmeras instaladas em grandes supermercados, dentro de gôndolas onde a gente nem sabe que existe, PDVs, né, ponto de vendas, aqueles maravilhosos quando você vai no mercado, agora é época de Páscoa, que você vai ver PDVs maravilhosos, todos robustos, com aquelas embalagens lindas, com cores,
com cheiro, né? O aroma, o supermercado ele tem ali, dependendo do porte, o investimento dos fabricantes, vai soltar um aroma ali naquele local, porque é o cheiro. Nós somos pautados nos nossos 5 sentidos, né? Então, olho, nariz, boca, ouvido, e temperatura. Através daí, por todo esse processo que se dá a mágica, né, do neuromarketing. E hoje, acelerado com inteligência artificial. Então, hoje, a inteligência artificial ela se integrou também no processo de neuromarketing. O marketing se apropriou das neurociências e a tecnologia está ajudando, contribuindo, fortalecendo todo esse processo para que cada vez mais a gente consiga extrair dados do consumidor. Então, eu olho através de ferramentas de eye tracking, eu olho para onde mais o olhar das pessoas se desviam, né? Eu consigo medir a temperatura da pele, eu consigo saber se a pele está pirando ou não, se a pessoa está excitada no sentido de alegre, a ponto de comprar algo ou não, se aquele meu PDV, se aquela minha embalagem, se a cor que eu estou utilizando está atraindo a pessoa ou não. Mas a gente fala de uma realidade de grandes players, né? Grandes empresas de mercado, como, por exemplo, a Coca-Cola, né? Que ela sim testou uma versão de um comercial com sensores neurais. Primeiro fez o teste, né, para entender quais áreas do cérebro ela mais atingia. E quando ela deu o check-in lá na área do cérebro com uma propaganda que mais atingiu memórias emocionais dentro do cérebro humano, ela decidiu. Ela, tipo, fez um teste AB, que a gente fala muito no digital, né? Vamos testar. Então, ela decidiu emplacar um determinado comercial e isso foi o escolhido para o Super Bowl, né? E o resultado foi, claro, o recorde de vendas, né? Recorde de engajamento. Então, é desse mundo que a gente está falando, né? É esse mundo que a gente vive o tempo todo. Bom, aí, né, como que eu uso a inteligência artificial aqui na empresa, né? Como eu acabei de dizer, há 18 anos eu tenho um negócio na área de comunicação e marketing digital e tecnologia, e cada vez mais a gente aprende com tecnologia, a gente testa tecnologia. Hoje nós utilizamos já inteligências artificiais várias para muitas finalidades, como a ajuda na edição de vídeo, ajuda para corte de vídeo, para legenda de vídeo, ajuda para fazer artes mirabolantes, né? Como, por exemplo, eu pego ali uma Páscoa e coloco uma cerveja dentro do ovo, né? Então, são processos que, se a gente fosse fazer pelo Photoshop, que é o processo tradicional, você, primeiro, exigiria um profissional altamente gabaritado para fazer um processo desse, e, segundo, caro, e, terceiro, horas e horas, sendo que a inteligência artificial faz isso para a gente em segundos. Só que aí, na maioria das vezes, dentro do processo criativo, né, nós conseguimos executar esse processo, mas não conseguimos colocar elementos, como logotipo, como site, como o telefone do cliente, como uma chamada, esse call to action, essa chamada para ação. Dentro do mundo publicitário, a gente usa para tudo, a gente usa para artes estáticas, que chamamos de criativos, a gente usa para vídeos, tudo tem o seu call to action, tudo tem a sua chamada para ação. E nós aqui estamos desenvolvendo uma tecnologia, uma inteligência artificial com uma empresa de desenvolvimento, para que nós tenhamos a capacidade de fazer todo o processo através de uma máquina, né? Ou seja, o fundo, a imagem elaborada e depois a composição dos elementos com uma chamada. Mas ela não vai fazer sozinha, porque ela vai simplesmente juntar o processo criativo que foi pensado por um ser humano, né? Foi elaborado por um ser humano. Por isso, quando o cérebro chega, ele e a máquina, quem vai ganhar no sentido estratégia, no sentido raciocínio, né? Então, por isso que eu menciono aqui que nós criamos modelos preditivos de comportamento através tudo de um ser humano que consegue trazer
todo esse processo criativo para a máquina, para a inteligência artificial. Ó, toma aí, você vai trabalhar com esses elementos, com essa imagem, com essa chamada, e tudo isso pensado através de um cérebro humano. Claro que já usamos o chat GPT para desenvolvimento de legendas, mas, de novo, né, como você usa a inteligência artificial? Como que você usa a combinação, né? Como que você dá suporte, usa a inteligência para dar suporte para a sua linha de produção e não para fazer no teu lugar. Então, hoje, a gente vê muitas pessoas cometendo erros, e empresas cometendo erros, porque fica claro ali que a pessoa não programou o prompt, ela simplesmente aceitou o prompt que o chat GPT gerou para ela, ou ela não tem, o ser humano não pode ter preguiça de colocar para o chat GPT aquilo que ele precisa na íntegra, ele precisa ensinar, ele precisa educar, é o processo de machine learning, né? Por isso que você consegue dividir o trabalho por empresa, você educa aquela inteligência a conhecer muito aquela empresa. Você pode dar livros para a inteligência ler. Você pode gerar referências de autores que ela pode ler para você desenvolver o seu processo. Então, eu entendo que nós temos redução de tempo de entrega, nós temos padronização criativa sem perder a autenticidade, porque você, depois que descobriu um prompt adequado, e como que você vai conversar a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, e você já desenvolveu cada prompt para cada etapa do processo, você tem uma padronização criativa, mas você não perde a autenticidade, porque cada padronização você aplica para uma determinada empresa diferente. Então, com isso, a gente enxerga equipe mais estratégica e menos operacional, né? Então, a IA, ela não substitui o ser humano, ela dá espaço para que a inteligência humana possa florescer com mais foco, com mais profundidade. Mas o ser humano, ele não pode ter preguiça ali de gerar essa profundidade. Bom, aí a gente passa para um tema que, conforme eu comentei, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela traz, né, ela sela a ética do uso do neuromarketing, né? Por quê? O consumidor, ele tem que estar ciente. Inclusive, os sites, os portais, né, a gente vem sempre frisando para os clientes, é importante instalar o pop-up da LGPD, é importante ter o termo de uso e a política de qualidade dentro desse pop-up, né? Porque isso faz parte do processo da neuroética, isso faz parte de responsabilidade social, isso faz parte de transparência e propósito. Tem muitas empresas que antigamente, hoje as grandes empresas todas, elas precisam acompanhar o processo da LGPD, porque elas são fiscalizadas. Desde o dia 21 de agosto de 2021, o Brasil implantou a LGPD como lei, né? Nos Estados Unidos isso já era um processo antigo, mas o Brasil se deu como lei em 21 de agosto de 2021. Desde lá para cá, a própria agência que nós tivemos que nos adequar, implantar a LGPD, que é uma lei gigantesca que envolve várias áreas dentro de uma empresa, como TI, como RH, como logística, enfim, envolve tudo. Envolve funcionário, envolve cliente, mas na nossa área aqui de atuação, nós implantamos para as empresas numa pequena parte, que é a parte de marketing, né? Então, a LGPD, na parte de website, por exemplo, ela é aquele pop-up que você instala no site com esses dois documentos, o termo de uso e a política de qualidade, que são documentos que vai dizer assim para o usuário que está acessando aquele site: olha, eu estou rastreando você, né? Eu estou entendendo o seu perfil, estou lendo o seu IP, eu sei onde você mora, eu, a partir de agora, sei os seus hábitos de consumo na internet, as informações que você busca, os produtos que você navega, eu entendo um pouquinho
de onde você entrou aqui no meu site, quais os produtos que você visitou, porque amanhã eu vou mandar um remarketing para você, né? Amanhã eu vou fazer uma campanha para você, porque se você abandonar o carrinho de compras e, por exemplo, não comprar meu tênis, amanhã eu estou disparando uma propaganda para você via rede social ou até via Google mesmo. Eu estou fazendo o processo de remarketing. Então, de uma maneira resumida, na parte de web, é assim que se dá a LGPD. Mas, dentro da inteligência artificial, as empresas que usam qualquer tipo de tecnologia, elas têm que avisar, elas têm que comunicar. Como, por exemplo, em São Paulo, já existe lojas de varejo que pegam todas as suas informações através da sua digital. Então, aonde tem touch, você também está sendo monitorado. E para isso, você tem que receber, de alguma maneira, um pop-up, um SMS, que te permita aceitar os termos de uso daquela empresa e a política de qualidade para que você esteja regular com a empresa e a empresa esteja regular com o governo, com as obrigações dela perante a sociedade. Fato é que isso nem todos fazem ainda, né? Então, fiquem atentos a essa questão. Nós entramos aí, né? Já estou caminhando para o fim, mas nós entramos para o futuro. Então, o futuro, que é o futuro, né? Para mim, o futuro é humano mais máquina. A inteligência artificial, ela é veloz. E o ser humano, ele tem que ser profundo. Por isso, se quem estiver me ouvindo, se trabalha, se já usa a inteligência artificial, se questione. Você é profundo o suficiente para pedir para a inteligência artificial aquilo que você precisa? A inteligência artificial, ela analisa dados, mas você conecta significados. É você que vai conseguir conectar significados. No entanto, que eu posso dizer aqui abertamente que eu fiz um pré-projeto para um doutorado só com inteligência artificial. E muitas vezes no meu pré-projeto, do meu doutorado, eu questionava a inteligência artificial, porque ela era contraditória. Mas como eu sei, eu tenho o conhecimento, eu tenho que questionar e mostrar para ela que ela está sendo contraditória, para que ela acerte a linha de raciocínio. Mas o fato é que ela acelera processos. Então, o futuro do marketing eu vejo como um futuro personalizado, sem ser invasivo, um futuro automatizado, sem ser genérico. A automação de marketing ela já é presente dentro das estratégias de marketing há muito tempo. Inteligente sem deixar de ser sensível e é isso, né? Assim, só será possível se os profissionais de marketing eles entenderem que eles precisam ser estudiosos de comportamento humano e eles precisam ser detentores de conhecimento. Então, assim, a inteligência vai te dizer aquilo que o seu cliente quer, mas só você pode entender aquilo que o seu cliente sente. E para finalizar, né, a última frase minha é: a IA ela é poderosa, e veja bem, não é só minha, tá? A inteligência me ajudou aqui também. A inteligência é poderosa, mas o ser humano é aquele que decide, né? Ele decide como utilizar essa IA. E ele que tem que decidir se está certo ou se está errado aquilo que ela faz. Se você vai usar para consumo ou se você vai usar para experiências significativas, respeite e encante o teu cliente. Bom, esse é o recadinho de hoje. Eu trouxe um livro aqui, né, para passar para vocês, né, que é Humano mais Máquina, reinventando o trabalho na tecnologia. Então, o livrinho está aqui e eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês e uma excelente noite para todos nós. Professora Flávia Valentim, olha, que aula, porque assim, já é uma certeza, já é uma realidade. A inteligência artificial já chegou faz tempo, né? E aí eu vou ler uma frase
que estava em um dos slides e gostaria de pedir para você comentar, né? Usar a inteligência artificial para escalar o pensamento humano, não para substituí-lo. Uma frase de sua autoria que está ali. Comenta ela um pouquinho para a gente. Então, exatamente. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite, Mauro. Boa noite, Mário. Satisfação vê-los. Escalar, como é que é a frase minha? Escalar? Usar a inteligência artificial para escalar o nosso pensamento humano, não para substituí-lo. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Nós não podemos apenas aceitar aquilo que a inteligência artificial nos traz. E eu acho que esse é o grande erro que a gente vem observando em tudo aquilo que a gente vê. É até fácil de você passar a reconhecer algo que foi escrito por uma IA sem uma revisão humana. Então, quando a gente fala em escalar o pensamento humano, é porque você tem todas as informações ali resumidas dentro de uma busca na internet de uma maneira muito rápida, muito facilitada e muitas vezes assertivas. Eu vejo que o chat GPT, por exemplo, ele é muito assertivo quando ele te traz um conteúdo de primeira. No entanto, se você começa a aprofundar naquele conteúdo e a gerar, por exemplo, a gente consegue, através do prompt, gerar tópicos, e aí cada tópico a gente começa a se aprofundar, ela muitas vezes ela se torna equivocada por conta de fontes de pesquisa. Então, acho que um ponto muito importante esse processo de escalar. Eu quero me referir à velocidade da informação, que já está ali na nossa mão, muitas vezes da maneira como a gente precisa. Então, se você vai elaborar uma aula, por exemplo, quem diria que você poderia subir um livro para a inteligência artificial para ela mastigar, destrinchar esse livro, para ela trazer esse conteúdo para você? Só que isso não significa que você não tem o dever de fazer a leitura completa, de raciocinar e interpretar se aquele conteúdo está correto, de entender se a metodologia ali que está sendo aplicada naquele texto é de fácil compreensão, se ele tem convergência com a vida real, ou seja, se faz sentido com a literatura, por exemplo, que você subiu. Mas antigamente, como a gente elaborava uma aula? A gente tinha que pegar, além de ler a literatura que você vai usar naquele período, você tinha que digitar, você tinha que já fazer a interpretação e escrever, né? Hoje em dia, você joga uma imagem na inteligência artificial, ela transcreve para você. Então, aceleração de processo, mas com a escalada do pensamento. Porque se você não escalar o pensamento, é como se você deixasse a inteligência trabalhar para você, por você, né? Esse é o ponto, por você. A gente não pode deixá-la trabalhar por nós, e sim trabalhar para nós. Mas nós temos que ter ali o critério, a criticidade, né? Eu estou sempre falando aqui na agência, eu uso muito essa palavra para o meu pessoal. A criticidade é nossa, né? Então, se a gente acelerou um processo, a gente tem que ser mais crítico do que o normal, porque tudo para nós está muito mais rápido e muito mais fácil. Então, acho que esse é o ponto da minha reflexão. Sim, legal. Mário, por favor. Flávia, parabéns, viu? Você é uma baita professora e nos estimulou muito aqui. Eu sei que o nosso tempo é curto. A gente veio do Google para inteligência artificial. No Google a gente interagia de um jeito. Eu sei que o prompt hoje do AI é um pouco diferente. Dá um exemplo de como a gente pode extrair mais, correspondendo, falando um pouquinho melhor através do prompt com inteligência artificial. Olha, não tem coisa, não tem forma melhor do que você entender que você está conversando com um ser humano, de preferência com uma criança ou com um idoso, por exemplo. Quando você vai conversar com uma criança,
Você tem que explicar para ela direitinho aquilo que você quer que ela faça. Se você tem um exemplo que você quer que ela trabalhe em cima daquele exemplo, você tem que contar para ela. Você tem que contar para ela se você quer que ela seja que ela esteja no teu lugar. Se ela está no teu lugar, qual é a sua formação? Qual é a tua competência? Né? O que você faz? Por onde qual é a sua bagagem, seus livros que te acompanham na sua evolução profissional? Quais são os exemplos que você deseja que ela leve em consideração? Quais literaturas, por exemplo? Então, quando eu vou elaborar um prompt, o prompt inicial, vou dar uma aula de uma disciplina X. Eu trago para ela todas as literaturas daquela que eu defini para que ela ementa, eu trago para ela vídeos de exemplo, eu educo ela só que numa velocidade luz. Então, ela é uma criança que evolui muito rápido, só que o ser humano não pode ter preguiça de desenvolvê-la. Então, esse é o principal ponto, né? Muito bom. Obrigado, Flávia. Um segredo, Flávia, né? Estabeleceu vários prompts na agência, mas não tem um segredo, porque o maior segredo é a essência, é contar, é ensinar, é educar, não ter preguiça. Flávia, muito obrigado, foi sensacional. Até a próxima. Obrigado.